O que é a base ativa? Isso daqui é um arquivo, geralmente um Excel ou um Google Sheets, tá? Que reúne um conjunto de informações sobre um cliente. Hoje eu estou dentro aqui da empresa, né, da minha empresa, do meu processo, dos meus clientes, que são e-commerce, infoproduto, a gente está desenvolvendo isso em tabelas de Excel e Google Sheets, tá? Então, é um arquivo que reúne um conjunto de informações sobre o cliente, tá? Eu criei aqui uma planilha em branco só para dar um exemplo de como era o meu processo e como foi a minha jornada em relação à base ativa. Então imagine que durante muitos anos eu trabalhei no banco. Então o banco mandava para a gente o nome de alguns clientes, tá? Esses clientes tinham, sei lá, o nome 01, o 02, o 03 e aqui a gente tinha alguns desses clientes. Dentro desses clientes, nós tínhamos algumas informações que eram informações em relação ao status do cara. Então, por exemplo, valor da dívida, dias em atraso, sei lá, quantidade de telefone que esse cara tinha, quantidade de e-mail que esse cara tinha. Então, aqui nós tínhamos uma base, certo? Em que eu tinha o nome do meu cliente e tinha as informações, tudo tinha, né? Nessa situação, nós temos o nome dos clientes e as informações que complementam ele, tá? Então, numa primeira análise, só de você observar isso daqui, que são os dados cadastrais do cliente, e você simplesmente aplicar um filtro aqui, você já consegue entender, por exemplo, quais desses clientes na sua base têm telefone, quais não têm, quais têm e-mail, quais não têm, quais têm as maiores dívidas, quais não tinham, tá? Então, essa base, ela era composta por informações do cliente, depois tinha informação de ação, então se o cara tinha recebido SMS, se ele tinha recebido e-mail, se ele tinha recebido ligação, né? Se ele já tinha fechado algum boleto, se ele já tinha deixado de pagar algum boleto. Então veja que aqui a gente vai complementando as informações dos nossos clientes, tá? Então a base ativa é um arquivo onde tem a composição de nome de cliente, ou um ID, ou um e-mail, seja a chave que você preferir, e aqui vão ter as principais informações dele. Não só informações de propriedade, assim como o valor da dívida, o dia de atraso, ou aí, no caso da sua base, se você tem um e-commerce, o e-mail, o telefone, o endereço, né? Você pode ter também aqui quantos e-mails esse cara recebeu, quantos checkout ele começou, quantas compras ele já teve. Então veja que você começa a entender que a base ativa ela é uma composição de vários eventos que vão acontecendo com aquele cliente. E o porquê construir uma base ativa? Atualmente, e principalmente as empresas que estão dentro do mercado digital, ou seja, que foram para as redes sociais, que trabalham com tráfego pago, e-mail marketing e todas essas situações, empresas têm muitas soluções prontas no mercado. Então aqui eu coloquei, atualmente temos muitas soluções e isso nos causa uma grave descentralização dos dados. Então imagine que você está começando lá um pequeno negócio e aí você tem ali uma planilha, por exemplo, que, sei lá, talvez seja uma planilha em relação a custo, você tem o custo de produto, uma venda, valor de venda de produto, quanto sai, quanto entra. Então uma planilha é todo o seu banco de dados e todas as suas informações. Mas a partir do momento que você começa a ser mais tecnológico, você começa a descentralizar essas ferramentas, ou seja, você tem algo da contabilidade que não tem nada a ver com o meio de pagamento, que não tem nada a ver com o que você entrega o produto e que tem menos a ver ainda com a maneira com que você se relaciona com o seu cliente, que é uma rede social. Então veja que está tudo muito desconectado. Então essa descentralização dos seus dados, eles fazem com que você perca essa conexão. Então essa base ativa, ela parece num primeiro momento ser muito básico e simplesmente algo só em relação a o contato do cliente e alguns status. Mas você vai começar a ver além, porque você vai conhecer a sua empresa de um jeito muito macro, quando você observe como você vai desenvolver o processo de construção disso daqui, tá? Então, vamos imaginar aqui que você tem aí, sei lá, uma agência de marketing, ou você tem uma empresa, um e-commerce, enfim. As estruturas das empresas, elas são muito parecidas. Você vai ter um processo de
entrada de caixa, você vai ter um processo de organização, toda uma operação e a captação de cliente, e você vai ter a entrega do produto, vamos dizer assim, né? Mais ou menos isso. Aqui eu só não coloquei, acho que a entrega do produto. Mas a ideia é que você tenha esses principais pilares. Então imagine que dentro da sua empresa você tem um financeiro, por exemplo, e você tem aqui uma empresa que é para você emitir a nota fiscal. Então, ou você vai ter um contador, que é uma pessoa que emite a nota fiscal para você, ou você vai ter igual a gente tem aqui na empresa, que é a Contabilizei. Então, eu vou lá na Contabilizei, eu mesmo emito a minha nota e tudo bem, e isso vai acontecer. Mas veja que isso não está nem um pouco relacionado com a minha conta, por exemplo, que eu recebo os pagamentos, que é a Stone, ou é uma outra plataforma aí que eu não lembro o nome, que a Kelly que desenvolveu. Desenvolveu não, né? Ela otimizou aqui dentro da empresa e integrou. Então a gente tem duas ferramentas de pagamento que precisam conversar, mas não necessariamente estão conectadas, enquanto a gente tem a emissão de nota fiscal saindo. Então, por exemplo, eu tenho uma divergência aqui na empresa, que eu já fui pontuado pela minha contabilidade, eu preciso me corrigir, me organizar num fluxo, que é tudo que eu emito de notas tem que estar entrando dentro da minha conta. Tá? Então não necessariamente elas estão conectadas, mas existem momentos de checking point. Tá? Então a descentralização dos dados, há uma comunicação, mas não uma integração. Então, por exemplo, a gente tem um jurídico. Imagine que o cara ele vai ter dois momentos dentro do jurídico da sua empresa. O cliente, por exemplo, quando vamos dizer que você tem uma plataforma ou você tem um infoproduto e você vendeu, o cara assina um contrato, mas ele também assina um termo de LGPD em relação a todos os dados dele. Então veja que você vai ter dois momentos diferentes em relação ao jurídico e não necessariamente essas coisas vão estar conectadas, porque ele pode, por exemplo, assinar o contrato dentro da Hotmart e assinar um termo de LGPD dentro do seu site. Então veja que são duas plataformas diferentes, mas estão direcionadas para uma mesma ideia. Você tem também um operacional, então você tem um ERP, um CRM, onde guarda as informações do seu cliente. Aqui provavelmente vai ser o seu núcleo, tá? Então você vai ter ali dentro as informações do cliente em relação a dados pessoais, que é o e-mail, nome, como o cara está trabalhando em relação à compra, todo esse processo você vai ter ali dentro. Mas veja, por exemplo, que você já não vai ter essa conexão quando você manda um e-mail para esse cara, então talvez você perca essa ideia de quantas ações foram realizadas para esse cara, e você também perde essa conexão com o WhatsApp. Então veja, você tem uma base de cliente dentro do ERP, mas você não vê as ações que estão acontecendo. Então veja que aqui eu passei para você já 3 pontos que são principais e acontecem dentro da sua empresa, seja num nível maior ou num menor, e todos esses estão desconectados. Você relaciona eles e você entende o sentimento, a energia que está sendo investida em cada um deles, mas talvez você não entenda como eles estão conectados. E por último, acho que o mais complexo é quando a gente vai olhar para marketing. Então, por exemplo, você tem o Facebook. Como que eu associaria uma pessoa a um Facebook? Eu poderia taguear esse cara dentro de um público, por exemplo, e sempre que eu utilizar aquele público, eu olho aquela data e estimo que ele pode ter recebido uma ação dentro daquele período. Do Google, mas mesma coisa, mas a gente não tem essa relação direta. E uma plataforma de infoproduto, eu sei que as pessoas estão logando, mas às vezes eu não consigo, por exemplo, taguear quantos por cento ela está visualizando e etc. Então veja que tudo isso aqui está diretamente relacionado ao seu cliente, mas são apenas eventos, momentos em que o seu cliente vai ter aí pontos de contato com a tua empresa. Então, como que você vai começar a identificar, por exemplo, que um cliente seu, ele entrou para dentro é uma redundância, né? Ele entrou no seu CRM, ele fez parte aí de uma campanha, virou um lead, recebeu e-mail, recebeu WhatsApp, aí você vai começar a entender que esse cara, quando ele se deparou com um contrato, ele saiu, e aí você vai começar a identificar essa jornada, não separado, mas tudo isso dentro de uma base de cliente, tá? Então, a ideia da base ativa é você entender que você vai precisar trabalhar para conectar todos esses pontos desconectados, certo? Então a base ativa nada mais é do que uma consolidação. Então, imagine que numa primeira etapa eu olharia os dados do ERP e teria o cadastro do cliente. Depois eu conseguiria, por exemplo, cruzar com os dados de pagamento. Eu conseguiria entender pelo nome ou pelo CPF
quando foi o último pagamento desse cara. Eu conseguiria pegar também se esse cara já teve a nota, já foi emitido, não foi, se ele teve algum problema de devolução, quando foi o último e-mail, quando foi o último WhatsApp. Então veja que a gente vai começar a pensar em como relacionar todas essas informações, tá? Então, o grande problema hoje são, né, os dados que são descentralizados, eles estão desconectados e isso dificulta muito as suas tomadas de decisão. Todas as vezes em que você olha para sua base e começa a ter insights assertivos, tá? Porque é muito diferente você olhar para um relatório, olhar para uma base de dados e sair daquela análise com o sentimento de que nada foi resolvido. E quando você olha para uma base, tipo uma base ativa, e tem um insight que te gera uma ação, ou seja, você transformar uma campanha, ou você imaginar como você pode otimizar aquela experiência para o seu cliente, é o que vai fazer o seu negócio andar, beleza? Então, você precisa construir uma base ativa para você poder relacionar todos esses dados que atualmente estão descentralizados.